Olá, tudo bem? Eu sou a Anne, tô aqui para estudar um pouquinho a palavra de Deus com você. Bom, nessa semana eu gostaria de estudar o livro de Daniel, no capítulo 6. Compartilhar com você algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aqui, eu não vou ler o capítulo todo para o nosso vídeo não ficar muito extenso, mas eu te convido a você ler e a estudar esse capítulo inteiro na sua casa, amém? Bom, vou fazer um resumo. Aqui, nesse capítulo, os colegas de trabalho, vamos por assim, de Daniel, eles queriam pegar Daniel a todo custo, mas eles não encontraram nele nada que eles pudessem usar contra ele, porque a conduta de Daniel sempre foi uma conduta muito ilibada, sempre foi uma conduta muito honesta. Então eles não conseguiam achar nada que eles pudessem. Então eles armaram, né, para Daniel. Eles instigaram o rei Dário a fazer um decreto que nos próximos 30 dias ninguém podia orar a outros deuses que não fossem ao rei, porque eles sabiam que Daniel fazia isso. Bom, o dia mal chegou para Daniel e a gente pode aprender algumas coisas com ele. Eu vou destacar 3 pontos aqui que eu posso aprender com Daniel. Bom, o primeiro, lá no versículo 10, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Olha que interessante, o que eu posso aprender com Daniel aqui? O primeiro ponto: aquilo que você está acostumado a fazer vai direcionar você quando o dia mal chegar. Aqui no finalzinho diz, né? E ali fez o que costumava fazer. Daniel não buscou a Deus apenas quando o dia mal chegou. Né? Ele não buscou a Deus apenas quando a situação ficou complicada no trabalho dele, apenas quando as coisas estavam tomando um rumo diferente. Ele fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. E aí eu paro e penso: o que nós estamos acostumados a fazer? Qual é o meu hábito, aquilo que eu faço? Será que eu tô acostumado a reclamar? Será que eu tô acostumado a buscar um culpado para quando as coisas não saem de acordo com aquilo que eu imagino? Quando o dia mal chega? É algo automático. A gente não consegue fingir, não é? Quando o dia mal chega, a gente não consegue fingir uma atitude que nós não estamos acostumados a fazer. E aqui eu aprendo com Daniel. Aquilo que eu estou acostumado a fazer, é aquilo que vai me direcionar no dia mal. Daniel aqui foi buscar a Deus, foi orar, entrou no seu quarto e foi fazer aquilo que ele já fazia. Foi buscar o direcionamento de Deus. Em nenhum momento aqui Daniel ficou reclamando, ficou falando: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que a gente faz quando as situações não estão saindo de acordo com aquilo que nós queremos ou daquilo que nós podemos controlar? Porque às vezes vem situações na nossa vida que nós não podemos controlar. Ainda que nós estejamos na presença de Deus, ainda que nós estejamos assim, com o nosso entendimento, né, fazendo tudo certinho, existem coisas momentos que saem do nosso controle. Existem situações que saem do nosso controle, como, por exemplo, o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Né? Estávamos todos com a nossa vida organizada, com os nossos trabalhos, com a nossa rotina, com aquilo que nós estávamos habituados a fazer e, de repente, nós tivemos que parar tudo e nos reinventarmos. E aí? O que fazer nessa situação difícil? O que fazer quando o dia mal chega? Qual vai ser o meu posicionamento? Qual vai ser a minha atitude diante das coisas que acontecem comigo? Vai ser reclamar? Vai ser murmurar? Vai ser reclamar do governo? Vai ser reclamar do outro que não faz a sua parte? Qual é o meu posicionamento, a minha postura diante disso? Então, quando eu li isso, eu pensei: uau, será que eu tenho buscado a Deus todos os dias? Será que é Ele que tem me dirigido? Será que eu tenho esse hábito de buscar a Ele? O que eu costumo fazer? Né? Me colocar numa posição de vítima?
ou buscar a Deus, buscar aquele que pode solucionar? Bom, o segundo ponto que eu aprendo aqui, lendo esse capítulo, eu não vi em nenhum momento Daniel questionando a Deus, coisa que nós costumamos a fazer, na verdade. Quando o dia mau chega, ele em nenhum momento ele foi questionar a Deus, foi dizer: Deus, mas o Senhor sabe que eu sou honesto, que eu sou íntegro. Ou foi procurar um culpado, foi procurar o rei Dário para se justificar. Não, em nenhum momento Daniel faz isso. Ele não questiona. Ele simplesmente entra no seu quarto, ora e aguarda aquilo que Deus pode fazer, porque ele sabe que Deus pode fazer. Nos capítulos anteriores, Daniel teve várias experiências com Deus. Então, ele conhece ao Deus que ele serve. Porque como você busca diariamente, aquela pessoa que você conversa todos os dias, você cria uma intimidade com ela. Não é verdade? Você passa a conhecer essa pessoa no íntimo, no profundo. Pessoas que a gente conversa de vez em quando, a gente não tem essa profundidade. Mas aqui não, Daniel tinha intimidade com Deus. Ele sabia aquilo que Deus poderia fazer. Então, ele não procura culpados, ele não murmura, ele não reclama e ele não questiona Deus. E aí, o terceiro ponto, claro, né, que é agradável ser condenado? Não, não é agradável, né? Pessoas que estão ali ao seu redor, porque pessoas próximas a você, né? Não que seriam amigos íntimos de Daniel, mas são pessoas próximas. E quando vem a traição, quando você é acusado injustamente, né? Quando levantam falsos testemunhos sobre você, é algo difícil para todos nós. E aqui era mais ainda, porque imagina, ele poderia ser lançado na cova, né? Poderia morrer, mas ele se manteve fiel, ele se manteve firme àquilo que ele acreditava e em quem ele acreditava, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha intimidade. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, a gente consegue passar pela dificuldade. A gente sabe quem é Deus. Se nós temos, eu creio que você também, eu também, tenho experiências com Deus onde eu vi Deus agindo sobremaneiras na minha vida, um sobrenatural. Então, eu sei que Ele pode fazer. Então, isso vai me motivar a não desistir. Se eu tiver ali uma intimidade com Ele, se eu tiver um conhecimento de quem Ele é, do poder dEle na minha vida. Bom, o terceiro ponto aqui, né? Então, primeiro, aquilo que eu estou acostumado a fazer vai me direcionar. O segundo, sem questionamentos, Daniel não questiona. E no terceiro ponto, nós temos a resposta do pra quê. Quando a gente não se prende no porquê, vem o pra quê. Existem covas nas nossas vidas que são para a honra e para a glória do Senhor. Claro que existem momentos, existem coisas que a gente mesmo atrai com as nossas escolhas erradas. Mas aqui, nesse capítulo, ficou claro que Daniel não tinha culpa. Que eles tentaram encontrar algo no caráter que desabonasse a Daniel, mas não tinha. Então, existem situações na nossa vida, existem covas na nossa vida que vêm para o nome do Senhor ser glorificado. Existem coisas que nós precisamos passar para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida. E eu acho muito bacana que nos próximos versículos aqui, quando o rei Dário se deu conta da situação, do que ele foi envolvido, ele tenta até mesmo consolar Daniel. Ele diz que o teu Deus te livre. Eu acredito aqui que, na verdade, ele estava muito mais se consolando do que consolando a Daniel. Porque Daniel conhecia Deus. Dário era um rei pagão. E quando ele faz essa menção que o teu Deus te livre, mostra que o momento que ele viveu com Daniel deu testemunho de Deus para ele. Ele conhecia o Deus de Daniel. Então, às vezes, aonde o Senhor te coloca, no meio de pessoas que não creem, pessoas incrédulas, é justamente para isso. Para que você, através da sua vida, elas possam conhecer Deus.
para que elas possam conhecer o Deus que você serve. E aqui fica claro isso, quando o rei Dário ele chega para Daniel e diz que o teu Deus te livre. Então, quando ele faz menção de Deus, a gente vê que Daniel dava testemunhos para ele. Apesar dele ser um rei pagão, ele se apegou a Deus ali naquele momento para livrar o amigo, porque ele gostava muito de Daniel. Então, ele ficou, nos outros versículos vai dizer que ele fez jejum durante a noite, que ele não conseguia dormir. Mas, aquele momento, Daniel precisava passar por aquele momento para que lá na frente o nome do Senhor fosse glorificado. Então, no finalzinho, ele fala, aqui no versículo 26, lá no finalzinho do capítulo, ele diz assim: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Olha que incrível, aqui no finalzinho a gente entende o pra quê da cova. Né? Depois que Daniel passou por tudo aquilo, eu fico imaginando, com certeza ele teve medo, né? Com certeza foi algo desagradável a ele. Apesar de confiar em Deus, eu tenho certeza que lá no fundo, né, ele também sentiu medo. Mas essa cova era necessária para que o rei Dário pudesse fazer esse decreto, para que outras pessoas pudessem a conhecer. Então, existem situações na sua vida que você vai passar para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que lá na frente pessoas possam conhecer o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz tudo novo. Então, que nós possamos aprender com Daniel a buscar a Deus em todo o tempo. Que seja um hábito, um costume buscarmos a Ele, não apenas quando as coisas saem do nosso controle, não apenas quando o dia mal chegar, mas buscarmos a Ele sempre, em todo o tempo. Segundo, não questionarmos a Deus. Né? Não precisamos questionar, apenas adorá-lo e apenas crer e acreditar que Ele tem um propósito para todas as coisas, que Ele não perdeu o controle de nada. Ele tinha um controle aqui, Ele fechou a boca dos leões. Daniel entrou na cova, mas ele fechou a boca dos leões. Então você pode estar passando a situação difícil, você pode estar numa cova neste momento, mas o Senhor não perdeu o controle. Ele fecha a boca dos leões. Você passa e sai sem nenhum arranhão. E sai glorificando o nome dele. E depois que você passar por tudo isso, o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Porque Deus não desperdiça nada. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, nenhum choro. Ele tem controle de todas as coisas. Então, fica muito claro a gente lendo esse capítulo 6, que para tudo Deus tem um propósito. Se o propósito naquele momento era Daniel passar uma noite na cova, para que quando saísse as pessoas pudessem ver que ele é o Deus que livra, que sara, que tem todo o poder para livrar. Amém? Então, que você tome posse dessa palavra, que você acredite que ele não perdeu o controle na tua vida. Existem situações difíceis, o dia mal chega para todos nós. Mesmo que no nosso pouco entendimento, mas eu tô fazendo tudo certinho. Ok, isso não quer dizer que nós ficaríamos livres de dias maus acontecerem na nossa vida. Mas precisamos buscar a Deus com todo o nosso entendimento, precisamos ter intimidade, conhecer a Deus e confiar que Ele não perdeu o controle das nossas vidas e aquilo que nós estamos passando lá na frente, o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e que você fique com essa palavra no teu coração.